Fala, riqueza! Aqui é Camila Olivetti com mais um História do Céu. E essa semana, uma História do Céu mais do que especial, porque temos eclipse solar. É isso mesmo, uma lua nova chegando, novamente na energia de Áries, então isso não é coincidência, e ainda com um eclipse. Então vem comigo para você entender, né, o que isso tudo significa e como que você pode encaixar isso na sua vida, como que você pode utilizar essas energias. Legal? Então, no dia 20 de abril de 2023, nós temos a lua nova em Áries. Mas Camila, já teve uma lua nova em Áries lá, logo depois do ano novo astrológico? Isso mesmo, minha riqueza. Nós estamos na segunda lua nova de Áries do ano. Isso não é comum de acontecer, mas acontece, né? E eu acredito que quando acontece duas luas novas no mesmo signo, é porque essa tarefa está precisando ser olhada com um pouco mais de cuidado, a gente precisa dedicar um pouco mais de atenção para isso, e isso ocorre no eixo Áries-Libra, né? Então, as duas luas novas no signo de Áries, falando o quê? Do eu, né? Falando da nossa personalidade, de quem a gente é, da gente descobrir as nossas potências, nosso poder pessoal, tomar as nossas decisões e criar uma independência, uma autonomia para descobrir qual é o nosso papel, qual é a nossa função aqui nesta vida. Então, nós tivemos uma lua nova no dia 21 de março. Ali, perceba, pense, reflita sobre o que você começou, o que se iniciou, quais foram as ideias, os sentimentos, as circunstâncias que se apresentaram na sua vida, os acontecimentos que estão aí permeando o teu dia a dia desde o dia 21 de março. E agora, no dia 20 de abril, nós temos outra lua nova em Áries, bem no finalzinho. A primeira foi nos primeiros graus de Áries, dizendo que era algo que estava se iniciando de fato, algo que era novo que estava sendo revelado para gente. E agora essa lua nova no finzinho de Áries, apesar da lua nova sempre significar um início, um novo ciclo, é de algo que está sendo encerrado. Olha que profundo isso, né? Então, é uma lua nova em Áries, no finzinho, no grau 29, ali já 29 graus e 50 minutos, né? Então, faltando pouquinho para entrar já no signo de Touro. Aliás, depois de 4 horas desse eclipse, né, dessa lua nova, o Sol já vai ingressar na energia de Touro, mas a gente ainda pega então o finzinho dessa energia ariana que está dizendo que tem algo ali então para ser resolvido, estão trazendo para gente uma definição. Só que é uma lua nova eclipsada. E o que é o eclipse, né? Então aqui nós temos um eclipse solar, é quando a lua encobre o sol. Então é quando o nosso inconsciente, as nossas emoções encobre a nossa consciência, encobre a nossa razão. Eu gosto muito de uma explicação do eclipse solar, que ele é como se ele fosse um apagão, né? Literalmente é um apagão. Quando a gente tá lá durante o dia, o sol está ali imperando a lucidez, a consciência, e a lua, aqui na lua nova, geralmente ela some, né? Porque ela vem pertinho do sol, então ela não fica visível no céu noturno. Dessa vez ela dá o ar da graça, porque ela passa, ela se alinha com o sol e com a terra, e por conta da perfeição do universo. Se alguém tem dúvida da perfeição da vida, é só você olhar para a natureza, né? Para a distância exata que temos da Terra, da Lua e do Sol, que ao passar, a Lua passar na frente do Sol, apesar deles terem tamanhos muito diferentes, eles acabam ficando exatamente do mesmo tamanho. E a Lua encobre essa esfera solar, trazendo então o que? A sombra. Então é literalmente um apagão ali por instantes. Então o que esse apagão é? Vou trazer uma analogia que é você tá num quarto, né, com a luz acesa,
e de repente, pum, apaga a luz, fica tudo escuro. E aí por uns instantes ali, você fica bem difícil de enxergar, de saber onde que tá. Então, se você estava muito consciente de onde você estava, sabendo onde está cada móvel, cada objeto, que direção fica a porta, que direção fica a janela, né, você consegue se nortear melhor. Se você estava ali perdidinho, a hora que dá esse apagão, você vai tropeçar, você vai bater em algum objeto, você vai ter que tatear para achar a saída, né? Até que aí né? Mas só que isso é por instantes. E aí a luz volta, e quando o seu olho já estava acostumando com aquela escuridão, aí vem a luz de novo, e aí dá aquela coisa, né, que a gente fica por alguns segundos ainda, por algum tempo, sem conseguir enxergar direito. E aí, na hora que você for abrir esse olho depois do eclipse, talvez você perceba algumas mudanças, você perceba algo que você não tinha visto antes, que está ali e se apresenta. Então, um eclipse solar, ele vem aí para trazer uma nova percepção. Ele sempre traz um acontecimento, né? Algo muito pontual, porque é uma energia muito forte, né? Toda lua nova, né? Todo ciclo lunar, o início de uma lunação, então, ele traz uma novidade, algo que se apresenta, ou então algo que você já estava gestando e que você começa então a ter a atitude de pôr aquilo em prática, de começar a elaborar. No eclipse solar, que é sempre numa lua nova, é algo muito pontual, que você pode sim já estar vivendo há algum tempo, mas agora é uma chamada para que isso, inevitavelmente, isso vai vir à tona, ok? Então vai aí pensando, né, o que é que na sua vida está se apresentando, porque a gente já está sentindo a energia desse eclipse solar há mais ou menos uns 15, 10 dias, né? Algumas pessoas já estão sentindo isso, inclusive há já mais de um mês, porque essa energia bem forte já vem permeando. Então, quanto mais consciente, quanto mais atento a gente tá, né? Numa constante reflexão, numa constante observação de nós mesmos, a gente já tá, assim, entendendo o que esse eclipse está querendo trazer pra gente. Então, ele é sempre uma percepção maior, mais aguçada, para que, como é em Áries, né, que é um signo de atitude, de ação, de decisão, de ser assertivo, então é para que a gente possa dar uma definição para isso, né? Para que a gente tome sim uma atitude, né? Uma atitude a fim de encerrar algo, a fim de definir que, se não for encerrar, mas eu acho que essa energia de encerramento está forte, vocês vão entender por quê, né? Mas se não for encerrar, cortar, vai ser para que aquilo tenha uma definição, não vai ficar mal resolvido, entende? Não vai ficar uma coisa arrastada. Agora é hora de resolver o que estiver vibrando aí na sua energia. Então, esse eclipse solar, né, essa lua nova em Áries, trazendo essa potência para a gente descobrir quem a gente é, para a gente se posicionar, para a gente ficar do nosso lado, com as nossas verdades, para a gente se colocar no mundo como uma prioridade. E como tudo é polaridade também, se a gente está nesse excesso, se a gente só quer as coisas do nosso jeito, se a gente está tentando impor goela abaixo dos outros aquilo que eu quero, sem pensar no próximo, também é a hora de regular isso, né? Porque é um eixo Áries e do outro lado tem o Libra, né? Então tá ativando também o eu e o tu. Então é a gente achar esse equilíbrio entre eu não me anular por conta do outro, mas também eu não passar por cima do outro para fazer valer a minha vontade. Que eu possa então entrar ali em acordos, pontuar, ser assertivo nas minhas decisões, ser assertivo nas minhas vontades e poder também respeitar e levar em consideração que o outro também tem, porque ele também está passando por esse eclipse em Áries, então ele também tem as vontades dele, ok? E o que está pegando aí? Que mais informação que esse eclipse traz para gente? Há uma quadratura, ou seja, um aspecto desafiador, dizendo que tem ali algo a ser superado com o planeta Plutão. Né? Vocês já devem lembrar, para quem acompanha os vídeos aqui do canal, aliás,
não deixa de se inscrever, ativa o sininho para receber as informações, né? E vocês já devem ter ouvido eu falar nos vídeos de Ano Novo Astrológico que o Plutão, o planeta, então, que traz transformações, está bem pontuado esse ano. Ele ingressou num novo signo, ele está na energia de Aquário, e sempre que um planeta geracional, que a gente chama na astrologia, que é muito lento, e ele faz essa transição mudando de energia, passando por uma nova consciência, que no caso é Aquário, é um turn point, sabe? Assim, é um momento de virada, de que coisas vão mudar. E aqui, nessa energia de Plutão em Aquário, é uma consciência maior do coletivo, dos grupos, das equipes, de que a gente está inserido numa sociedade, numa comunidade, né? Isso já está ficando bem claro ali desde 2020, quando Saturno e o Júpiter passaram ali por Aquário, que já foram ali abrindo caminho para esse Plutão, para a gente entender que nós fazemos parte de um todo, nós somos um, o que eu faço aqui afeta alguém lá na Tailândia e vice-versa, né? Nós estamos entrelaçados, interconectados. Então é muito importante, inclusive com esse eclipse solar em Áries, eu saber a minha responsabilidade, né? Eu tenho que ter ali muita consciência de qual é a minha função e do que eu devo fazer para poder pôr em prática as minhas funções, e aí sim isso reverbera no todo. Então o Plutão em Aquário está fazendo um aspecto desafiador neste eclipse. O Plutão é uma consciência de encerramento, de finalizações, ele nos traz aqui a consciência de que tudo morre, né? Tudo tem começo, meio e fim, que a consciência da ciclicidade das coisas, da natureza cíclica, de tudo que existe, então, que tudo nasce, tudo cresce, se reproduz e morre e se transforma, e a morte nada mais é do que uma transformação, legal? Então ele vem pedindo para que a gente faça, então, nesse período de lua nova, eu sempre trago para vocês que são esses 28 dias da lunação mais fortes nesses 7 dias. Como é um eclipse solar, isso vai reverberar nos próximos 6 meses, ok? Até o próximo eclipse. Mas os desdobramentos efetivos acontecem ali de 30, 60, 90 dias. Então a gente já está sentindo há mais ou menos um mês atrás, mais forte, há uns 10 dias atrás, mas vai se desdobrar isso, então daqui 90 dias, 180 dias, esses desdobramentos. Então ele está pedindo aqui para que nós façamos alguns cortes, vão existir rupturas. Aqui eu acho que não é nem ele pedindo para a gente fazer, ele avisando, olha, as coisas que não estão bem, que já deu, que já finalizaram, precisam ser encerradas e serão encerradas de forma tranquila para quem está atento e que se abre para isso, e de forma não tranquila para quem ainda está no apego. Então, ele traz uma consciência de que nós precisamos desapegar, que as coisas vão embora sim, que tudo tem o seu tempo aqui na Terra, ok? E um desapego principalmente de ideias fixas, né? De convicções, de estruturas mentais, sociais que já não servem mais. Ele vem para trazer renovação, novidade, uma revolução social na nossa interação com as pessoas. Então é uma temporada aí que está se abrindo de ainda mais revoluções tecnológicas, inovações, trazendo mais conexão, né, entre as pessoas, a tal da globalização que já começou a ser décadas atrás, né? Aqui eles estão falando que são séculos, mas na nossa percepção, né, são algumas décadas aí que a gente está tomando consciência dessa globalização e agora vem mais forte, tá? Mas na sua vida, tudo que tem no macro, tem no micro, você traz aí para a sua vida o que precisa ser cortado, que ruptura que já está acontecendo, e às vezes é só uma transição de um estado para o outro. Eu estava numa
Vou trazer um exemplo, né? Eu estava ali numa condição de uma pessoa solteira e posso ficar noiva. Eu posso estar na condição de uma pessoa noiva e que agora eu vou casar, ou então eu vou desistir do casamento, né? Eu era de um determinado grupo e agora esse grupo já não faz mais sentido e eu vou transicionar, eu vou encerrar essas relações, ou então eu vou modificar essas relações, eu passo de um status para outro dentro daquele grupo, dentro daquela equipe, né, naquele coletivo, naquele contexto de comunidade. Então, observe o que, né, em que área da sua vida você está vivendo isso. Para quem gosta da astrologia, conhece o seu mapa astral, então no finalzinho de Áries é onde está pegando o eclipse solar está acontecendo, pedindo de você atitude, e os rompimentos vão acontecer ali nos primeiros graus que você tem, onde você tem Aquário, ok? Que é onde está o Plutão. Então aqui não são rupturas fáceis, ok? Então quanto mais vocês estiverem assim abertos para esse desapego, mais fácil, mais fluido será. Então, não dá para as coisas ficarem iguais, elas não serão mais as mesmas. Mas como, né, as divindades, as consciências, as hierarquias celestes, elas estão conosco para o bem, para o belo, para a evolução, para a gente construir e para o nosso crescimento, então também tem ali uma colher de chá ou indicativos de onde a gente pode ir, que vias a gente pode percorrer. Tudo isso, todos esses encerramentos, essas finalizações, esses cortes, devem ser feitos com ética, né? Sempre de forma justa, não é harmônico no sentido de que não é que vai ser pacífico, vamos dizer assim, mas às vezes, mas que seja harmônico para todo mundo, que no final o resultado vai ser o melhor que podia acontecer para todas as partes envolvidas. Então há a harmonia, né? E aqui de forma ética, para que haja uma expansão de consciência, um crescimento dos nossos comportamentos, inclusive um crescimento da nossa consciência de quem a gente é. Então, por que que eu atraí essa situação? Por que que houve esse corte? O que que essa mudança está me dizendo sobre mim que eu ainda não conhecia, para que eu possa assumir essa potência e possa assumir esse meu poder pessoal, ok? Que esse poder pessoal tenha que ser usado com muita sabedoria e com muita justiça. Por que isso? Porque o planeta Júpiter, que é essa consciência da justiça, do crescimento para o bem, está ali, né, junto com esse eclipse. A Lua já passou por ele, né? Então, reforçando aqui, o eclipse acontece dia 20/4 de 2023, a 1h12 do dia, né? Então 1 da manhã, e isso vai reverberar pelos próximos 6 meses, ok? E mais intensamente, 30, 60, 90 dias. Então o Júpiter ali, ele já está trazendo já um tempo, né? Ali mais ou menos, se eu não me engano, há uns 9 meses ou 6 meses atrás, algumas questões que estão exigindo da gente essa postura ética, né? Essa postura mais sábia da nossa parte, para que a gente possa então resolver esses assuntos. Inclusive, podem envolver aqui nesse eclipse assuntos judiciais em relação a processos judiciais, a documentações que estão correndo, né, no âmbito da justiça. Aqui trazendo também, né, quem está lidando com papéis, com documentação, né, tirando alguma licença, pedindo alguma autorização, fazendo qualquer tipo de documento, e aqui também envolvendo viagens, né, relacionado a algo do estrangeiro que envolva outras culturas, que envolva uma filosofia diferente de vida, novas consciências, novos conceitos diferentes, e aí envolvendo também estudos. Então quem está ingressando, né, numa faculdade ou fazendo um estudo avançado, então tudo isso aqui no fundo
tá mexendo com o nosso conhecimento, seja de forma mais material, vamos dizer assim, ou mais espiritual, mais filosófica, né? Porque vai nas todas essas nuances que o Júpiter atua, né? Então aqui trazendo pra gente então que algo precisa ser cortado, algo precisa ser encerrado ali nessas instâncias que eu mencionei. E o planeta Saturno também está sendo mexido de uma forma positiva. Ele que ingressou em Peixes recentemente, onde o Saturno toca, é um momento de amadurecimento, onde a gente vai tomar consciência dos nossos limites, da nossa responsabilidade, que nós temos que respeitar, né, certas demandas aí, que a gente possa superar então alguns obstáculos. É um momento de dedicação, de esforço na instância emocional, porque ele ingressou no signo de Peixes. Então ele vem trazer aqui uma responsabilidade emocional com a parte que te cabe daquilo que você está vivendo, o que você estava sentindo, vibrando, né? Quais as emoções que estavam permeando você que te levaram àquilo, seja uma carência, seja um sentimento de querer pertencer, né? Várias instâncias ali psíquicas. Então a gente também tem um crescimento psicológico, psíquico, conhecer melhor as nossas tendências, os nossos sentimentos, os nossos instintos, para que a gente busque então essa maturidade emocional. Ele está trazendo então para esse período que o eclipse está vigorando aí nos próximos 6 meses, ajudando a gente a estruturar melhor a nossa psique, estruturar melhor a nossa relação de amor, de fraternidade, de compaixão e de empatia para com os outros e para com nós mesmos. Porque muitas vezes, e a maioria de nós, né, sim, a gente critica, a gente é duro com o outro, e isso na verdade é só um reflexo de um autoflagelo, de uma culpabilização, de uma autocobrança, de uma autocrítica. Então que a gente possa ter mais empatia e mais compaixão para nós, para com nós mesmos, até para que aqueles defeitos, aquelas percepções que a gente tem de algumas atitudes que a gente teve, não sejam tão levadas a ferro e fogo, porque a gente não se condene e sim possa olhar, então, de que forma que eu posso usar isso a meu favor, porque se existe, é porque tem função, precisa ser usado. Então, se eu sou muito agressivo, né, se eu sou muito irado, se eu tenho muita raiva, muito ódio, para que isso serve? Onde eu estou precisando colocar limite, por exemplo, né? A raiva serve para isso. Onde eu preciso dizer não, aprender a dizer não, ou aprender a acatar o limite dos outros, a entender o meu limite, falar não para mim também, ok? Então todo esse é bem profundo, né? O eclipse não é docinho não, né? Ele é algo que vem trazer uma transformação e um acontecimento muito pontual na nossa vida. E ali, né, como eu disse, logo em seguida do eclipse, o Sol vai ingressar em Touro, 4 horas depois do eclipse, então o Sol já ingressa em Touro, e aí a gente recebe essa energia de estrutura, de esforço, de dedicação, de consciência da materialidade, que é Touro, para que a gente possa então ir para a nossa para a tarefa que Touro nos traz, que é desenvolver o alto valor, a gente poder preservar, ter consciência do que é valoroso, para que a gente possa ter as nossas necessidades atendidas e para que a gente possa entregar e levar o nosso valor também para a vida, ok? O Mercúrio tá ali, então, e ele vai entrar em retrogradação no dia 21/4, logo em seguida, e aí ele ajuda a gente a fazer revisões nessa área, né? Principalmente na área financeira, e na área da nossa vocação, quais são os nossos recursos. Portanto, quando o touro fala de valor, de dinheiro, está falando de recursos. O que é valoroso que eu tenho? Pode ser um recurso financeiro, monetário, um bem material, um recurso vocacional, um recurso intelectual, espiritual. Então, tudo é valoroso e a gente pode, então, né, pôr a serviço isso
com esse Mercúrio retrógrado, ajudando a gente então a revisar isso. Ele tá juntinho, né, com o Urano ali, então falando que precisa mudar a mentalidade sobre os valores, novos valores econômicos, novas estruturas, novas formas de produção, inclusive. Então, nessa área que você vai precisar desapegar, que você vai precisar encerrar algum ciclo, o Mercúrio e o Urano estão ajudando a gente a trazer novas formas de nos relacionarmos, inclusive afetivamente, mas novas formas da gente ser produtivo naquela área. Como que eu posso fazer então de um jeito novo, de um jeito mais eficiente, de um jeito em que as relações e os valores vão ser priorizados? Ufa, essa energia do eclipse solar do dia 20 de abril, né? É um momento então que eu espero que vocês aproveitem, que vocês estejam ligadinhos aí, né, com muito autoconhecimento para viver essas energias, essas transições que se apresentam. E quero deixar aqui um convite, porque hoje, no dia que eu tô gravando o vídeo, dia 19/4, teremos a live, o Anderson Gomes, a Lígia Mara Daniel, lá no Instagram, trazendo então um pouco mais de consciência sobre essa lua nova eclipsada, esse eclipse solar em Áries, e também indicando para cada um dos signos em que área que isso vai estar te afetando. Então aqui foi uma visão macro, uma visão ampla, e lá na live então acompanha para a gente trazer, a gente vai trazer para você em cada um dos signos, em que área vai estar sendo afetada, ok? E o conselho do tarô, as cartas, a tiragem maravilhosa que os meus colegas fazem, trazendo então ali direcionamento, um aconselhamento, uma luz para dizer que energia que está sendo envolvida e de que forma que você pode usar isso. Então, não deixa de assistir hoje às 20h20 no Instagram, camila.olivete. Eu espero você lá para trazer muitos comentários, muitas percepções, e aproveita para divulgar esse vídeo se você gostou, deixa o seu curtir, manda para os amigos e já se prepara para a live de hoje à noite, né? No dia 19/4. Que seja um eclipse que seja revelador para você, que você possa então passar por ele, fazendo as transformações necessárias na sua vida. Um beijo, riquezas!